Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo aqui no nosso canal. A gente está promovendo uma série de vídeos sobre cultura organizacional. E aqui no nosso canal você pode encontrar diversas trilhas com vários conteúdos relacionados a esse tema central que é cultura. E o nosso tema de hoje passa por cultura, diversidade, equidade e inclusão. Então, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita para ativar aqui o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu sou a Dani Viana, Head de Projetos e Parcerias Estratégicas da Team Hub. E eu estou aqui hoje com a nossa convidada Lu Glasner. A Lu, ela é especialista em diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Ela já esteve com a gente aqui no primeiro vídeo da série e nós vamos continuar hoje o nosso bate-papo. Para quem tiver interesse de conhecer o primeiro vídeo, é só clicar aqui no link dos comentários. Bom, Lu, nosso tema de hoje passa por ambiente seguro para construção e criação de uma cultura inclusiva. Mas eu acho que é legal a gente começar falando sobre ambientes seguros. O que são ambientes seguros? Conta pra gente. Dani, muito obrigada por esse convite e estar aqui de novo com vocês. Super conto, porque assim, é muito importante a gente entender o que é um ambiente seguro e inclusivo. Um ambiente seguro é aquele ambiente onde a gente pode ser quem a gente é, onde a gente pode trazer o que a gente sente, onde a gente pode trazer as nossas necessidades, onde a gente se sente à vontade para falar o que a gente pensa e como a gente pode contribuir, né, com a construção que está sendo ali proposta dentro da organização. Então, esse ambiente é muito importante para que a inclusão ocorra, né? Imagina, a gente vai abrir espaço para pessoas que fazem parte de grupos minorizados e essas pessoas entram dentro de uma organização onde não tem um ambiente seguro, onde não tem um ambiente inclusivo. Isso é muito sério, né? Será que essas pessoas vão querer continuar dentro dessa organização? É aí, Dani, como a gente conversou no outro vídeo, que acontece a iniciação e não a inclusão. Então, a inclusão vai acontecer se tiver essa construção do ambiente seguro e inclusivo. Dentro dessa construção, a intencionalidade precisa estar muito presente. E o que é a intencionalidade, né? É quando está presente as intenções, né, daquela construção, daquela vaga, né, do processo de seleção e recrutamento, quando está ali presente, né, tá fácil de ser identificado todo um plano de carreira que foi construído para aquela pessoa, levando em consideração toda a equidade, ou seja, sabendo que ela está partindo de outro lugar e que sejam criadas oportunidades para que ela consiga seguir nesse plano de carreira. Tudo isso engloba a intencionalidade. E aí eu queria trazer para você, Dani, para vocês, para os nossos ouvintes, alguns dados bem relevantes. Então, inúmeras pesquisas de consultorias internacionais como a Century, Harvard Business Review, McKinsey Company, já demonstraram que organizações diversas são mais inovadoras e lucrativas. Uma pesquisa, eu acho essa pesquisa muito importante, uma pesquisa realizada pela consultoria Mais Diversidade e publicada pela revista Você S.A., em dezembro de 2020, indica que 97% das empresas ouvidas pretendem manter ou aumentar seus investimentos em inclusão em 2021. Essas empresas certamente, Dani, estão de olho nas tendências de diversidade, equidade e inclusão para vencer a crise, né, que vem depois da pandemia do Covid-19. Então, olha como é importante a gente construir essa cultura de diversidade, equidade e inclusão. Mas eu quero deixar aqui algo que eu não queria que vocês esquecessem. Para construir isso, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e construir um ambiente seguro e inclusivo com muita intencionalidade presente. É isso, Dani. Interessante, Lu. E para falar, né, para dar esse passo atrás, para construir esse ambiente seguro, a gente não pode deixar de resgatar o papel da liderança. Então,
queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, qual que é o papel da liderança na criação desse ambiente seguro, no fortalecimento desse espaço para as pessoas serem quem elas são, para elas trazerem os seus pontos de vista, para valorizar as diferenças, complementar, né, as diferenças. Conta para a gente, qual que é o papel da liderança nessa construção? É fundamental, né? Eles precisam estar totalmente envolvidos nesse processo. E de que forma, né? Então, eles precisam participar, né? Primeiro, ter a consciência de seus vieses. Isso é a primeira parte para a construção de um ambiente seguro e inclusivo, né? Trazer essa consciência também para a sua equipe e ir construindo ali um ambiente onde que seja possível ter uma gestão emocional, né? Eu acho que é um componente assim perfeito e indispensável para a construção de um ambiente seguro. Tem que ser um ambiente onde eu possa gerir minhas emoções, onde eu possa trazer meus sentimentos e que possa me ajudar a que eu possa gerir esses sentimentos. E a liderança precisa estar muito envolvida nesse processo. Outro processo precisa ser um facilitador desse processo, né? Imagina se for uma liderança que não permita que o seu colaborador traga o que está sentindo. Não permita que o colaborador fale que naquele momento não é o momento certo para falar, porque ele está engatilhado. Tudo isso, né, quando a liderança olha para isso e permite esse processo, né, permite uma comunicação assertiva, permite ali em rodas de conversa é muito importante para construir esse ambiente inclusivo, né, e ele lidera essa roda de conversa, abrindo espaço para que esses colaboradores tragam o que estão sentindo, o que estão precisando, para que ali seja construída a empatia. Gente, é um passo assim para metade do caminho da construção da cultura da diversidade, equidade e inclusão. E precisa partir da liderança, porque se não partir deles e for construído tudo isso sem eles, e chegar neles e bater de frente, tudo vai ser perdido. Lu, e essa construção, quando você vê esse movimento dentro das organizações, você percebe que é responsabilidade de uma área específica? A gente vê muitas vezes falando assim, isso é responsabilidade do RH, o RH que tem que promover. Como é que fica essa implantação, esse movimento, essa criação, né, dentro de uma organização? De quem é a responsabilidade? Fala um pouquinho de papéis e responsabilidades para a gente. Bom, Dani, pode começar pelo RH sim, mas o RH sozinho não vai conseguir implantar essa cultura. Então, ele tem que transferir, ele tem que mobilizar, né, todas as outras áreas. Então, na construção da cultura, seria muito interessante que uma pessoa ou um líder de cada área estivesse ali presente para começar a construir essa cultura, né? Então, passasse por treinamentos de gestão emocional, passasse por treinamentos de comunicação assertiva, passasse por treinamentos de dinâmicas que construísse esse ambiente seguro e levasse para suas áreas, né? Levasse também todo o processo, porque é um processo de construção da cultura de diversidade, equidade e inclusão. Começa pela construção do ambiente seguro, mas não necessariamente a gente precisa estar ali só construindo o ambiente seguro e o resto do processo parado. Pode continuar, o resto do processo pode continuar ao mesmo tempo que está construindo o ambiente seguro, mas precisa passar por todas as áreas, porque imagina, se isso fica só no RH, primeiro que o RH não vai conseguir levar uma cultura, uma construção de cultura para toda a organização, né? E sem contar com a ajuda de todas as áreas. E aí, essa mudança só acontecer no RH, gente, vai ser muito cansativo para eles, assim, vai ser como se estiver dando murro em ponta de faca, né? E para além de cansativo, é praticamente impossível, né? O RH sozinho não faz milagre, né? O RH, eu entendo que ele tem um papel de dar subsídios para a liderança, preparar a liderança para fazer o seu papel. Mas esse é o papel da liderança, né? Porque é só cada líder que tem a sua possibilidade de impactar a sua equipe, através das suas práticas de gestão, do relacionamento no dia a dia, é que vai conseguir fazer a diferença nessa construção, né, Lu? Eu acho que às vezes as pessoas ficam idealizando que o RH tem varinha de condão e consegue fazer todas essas mudanças sozinho. É impossível. E aí, por isso vai minha segunda pergunta, Lu.
quais são os possíveis obstáculos e desafios que existem na criação de ambientes seguros e na construção de uma cultura inclusiva? Primeiro é você querer virar a chave de uma hora para outra, né, Dani? Então, assim, não tem como. Se você não tem um ambiente, se você não tem uma cultura de um ambiente inclusivo, se você não tem uma cultura de inclusão, você de uma hora para outra comunicar para todos dentro da organização, porque você já quer comunicar externamente, que agora a sua organização olha para isso, é dar um tiro no pé. As pessoas vão ficar sem saber como agir, né? Vai começar a ter muitos conflitos. Conflitos são necessários, mas precisam ser gerenciados também e durante todo o processo. Então, o primeiro obstáculo é querer virar a chave sem passar por todos os processos que precisam ser passados, certo? Segundo, a liderança. Então, a liderança, ela precisa, e principalmente a alta liderança, ela precisa estar envolvida nesse processo. Isso é muito importante. Outro obstáculo, vieses inconscientes presentes dentro da organização. Porque se a gente parar para pensar, os vieses inconscientes fazem parte da cultura, né? Porque é a vivência da organização. Dentro desses vieses inconscientes traz muitos valores. Então, trazer a consciência desses vieses inconscientes e começar a ressignificar. E não ter, né, esses encontros, não ter espaço para esses encontros, para essas rodas de conversa, que a gente pode até chamar de universidade corporativa, para essa troca, né, de conhecimento sobre as tendências da diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente realmente precisa trazer o conteúdo para dentro da organização, para que as pessoas entendam a importância disso. Então, são esses obstáculos: a alta liderança, a falta, né, a virada de chave muito rápido, sem ter um ambiente inclusivo e seguro, né, a falta de uma universidade corporativa, ou seja, de alguém que traga, né, esse conteúdo, de explicar a importância de trazer dados. Eu acho que a falta de dados também é um empecilho para que aceitem essa nova cultura, e também a presença dos viés inconscientes. Quando eles continuam inconscientes, a gente precisa trazer para a consciência. Legal, bacana, Lu. E para a gente caminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo de hoje, conta para a gente por onde começar a criação de uma cultura inclusiva e um ambiente seguro dentro das organizações. Quais são suas dicas e recomendações para as empresas que estão começando nesse movimento? Então, primeiro, a gente precisa querer, né? Então, assim, por que a gente quer trazer essa transformação, fazer essa transformação da cultura para uma cultura de diversidade, equidade e inclusão? E aí é uma coisa muito importante. Nesse porquê a gente quer, vem a intencionalidade. Então, a gente precisa se reunir e entender por que nós queremos. Depois, a gente precisa entender um pouco, né, sobre esses grupos. Eu acho que a gente pode começar por aí, pelo que a gente chama de letramento. Então, letramento racial, né, letramento sobre pessoas com deficiência, enfim, sobre todos os grupos minorizados. Porque é muito importante que as pessoas que fazem parte da organização, elas se autodeclarem, né? E muitas pessoas que estão dentro da organização, às vezes são pessoas com deficiência, por exemplo, os neuroatípicos, e não sabem que são. E durante aquele letramento eles começam, poxa, isso está falando de mim? Eu acho que eu posso estar dentro desse grupo, sim. E até procurar, isso é fantástico, porque até vai investigar melhor, entender por que todo esse comportamento. A partir daí, a gente precisa tirar uma foto da organização, né, Dani? Então, entender como é que a organização está dentro desse contexto. Aí, a gente começa a construir esse ambiente seguro e inclusivo, trazendo a consciência dos viés inconscientes para a alta liderança, né? Trazer a intencionalidade para fortalecer essa intencionalidade na alta liderança, trazendo conteúdos, aquela história que eu acabei de falar da universidade corporativa, é muito importante. Então, por exemplo,
Hoje as organizações estão sofrendo muito com o etarismo, Dani, com as diferenças de gerações. Nós temos gaps muito grandes entre as gerações. Então, por que não trazer para essa universidade corporativa sobre o estudo sobre as gerações? Tem tantos estudos maravilhosos, né? Para que a gente comece ali a ter uma troca, numa roda de conversa. Eu estou falando muito de roda de conversa e as organizações às vezes olham para mim e falam assim, mas a gente não tem tempo para isso, né? A gente não tem tempo para parar para conversar. Então, vamos trazer para a universidade corporativa, porque quando a gente traz para a universidade corporativa, ali traz uma outra comunicação, né? A comunicação do conteúdo, do aprendizado. E ali, sim, trazer um espaço para que a alta liderança traga sobre o que está sentindo sobre aquilo, sobre o que precisa, né? E acaba acontecendo a roda de conversa, mas dentro de uma universidade. Isso é muito importante para a construção do ambiente inclusivo. Então, a gente pode começar por aí, tá, Dani? A gente pode começar trazendo a consciência do que realmente está acontecendo dentro da organização. E aí, a partir daí, a gente parte para os próximos passos. Muito bom, Lu, quanto conteúdo rico, muito bom te ouvir de novo e te receber aqui de novo com essas dicas super diretas, práticas, objetivas, que podem ajudar as pessoas que estão querendo encontrar um caminho, né, por onde começar a pensar em inclusão, como trabalhar a diversidade, a equidade, a inclusão, dentro da organização de uma maneira assertiva e genuína. Obrigada aí mais uma vez pelas suas contribuições e te espero aí para o nosso próximo vídeo. Nós ainda temos um bate-papo, turma. Então, faça o seguinte, ó, mais uma vez, vale a dicas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos. E se você curtiu a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, curtiu o nosso conteúdo, curte aqui o nosso vídeo, bem aqui de baixo, tem um joinha, né? Curte aí pra gente. Se você gostou também, conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe o vídeo. Vai ser um prazer ajudar as pessoas com esse conteúdo que é tão relevante e importante para o momento das organizações. Lu, obrigada mais uma vez e a gente se vê em breve.